A palavra de sabedoria fala em comer carne moderadamente. Quanto é o moderadamente a ponto de não fazer mal à saúde? Devemos intercalar carne com outras proteínas ou comer menos carne e menos proteínas? Acredito que o povo as pessoas que eu mais gostaria de me dirigir quando eu falo de saúde são as pessoas da minha religião. Não só as da minha religião, né? Mas as religiosas em geral, que focam muito na questão espiritual e muito pouco na questão corporal, saúde física corporal. Parece que usam isso como uma desculpa, né? Assim, não, eu estou preocupado com o meu plano celestial, que eu acho muito importante, com minha família e tal, e aí obeso, comendo porcaria, refrigerante, assim, eu não consigo entender esse tipo de raciocínio. Mas isso me choca um pouco e até me faz ter um certo preconceito com a religiosidade um pouco mais radical. Tá? Mas difícil a gente calcular a proteína, porque o cálculo de proteína deveria ser uma coisa individual, né? E a gente deve considerar o carboidrato também. Agora, se eu falasse especificamente proteína, é interessante que a gente diminua a proteína animal, é interessante. A questão é que é muito difícil, porque a pessoa que diminui a proteína animal é a mesma que vai aumentar as massas. Que ela não comendo carne, ela vai comer pão. Então é difícil. O que faz pior? É o carboidrato. Ok, se eu pensar isoladamente na proteína, uma pessoa que come muito bem e consegue regular esse teor de proteína, seria interessante comer 3 vezes por semana, 4 vezes por semana proteínas animais, variar a carne de vaca, a carne de frango, a carne de peixe, e aí partir para uma alimentação também mais rica em vegetais. A gente tem proteína no feijão branco, na quinoa, nos cogumelos, a gente tem proteína até dentro do arroz, mas é uma quantidade muito pequena. Então, eu conseguiria através dos vegetais, mas isso é um cálculo bem complicado de fazer, né? Eu precisaria de um nutricionista adequado para fazer isso aí e o médico consiga enxergar o que está acontecendo com o corpo por dentro dessa pessoa. Porque a gente entra em outros problemas, né? Hoje a gente tem o problema dos agrotóxicos também. Então, assim, é difícil de eu aconselhar alguém hoje, porque eu não faço isso para mim. É difícil eu falar para alguém fazer uma coisa que eu não faço. Diminuir bastante as proteínas animais. Seria interessante se a gente pensasse na palavra de sabedoria, ela está baseada em conhecimento antigo e atual. Ela nunca fica antiga e obsoleta. Mas como o mundo está mudando, eu já tenho que adaptar, né? A proteína mudou. Ou seja, eu não posso alguém falar que a proteína não tem problema também, a carne. Ela mudou, a gordura da carne mudou, ela seria muito boa a gordura da carne. A gordura do salmão seria muito boa e é péssima. A gordura a base da ração da soja. Não é mais da alga lá profunda que aquele peixe come, que teria muito ômega 3. Então, os alimentos mudaram. Dificilmente eu consigo convencer alguém, porque eu não me convenço de que deve diminuir 3 vezes por semana a proteína. Seria importante? Seria. Para quem consegue os alimentos vegetais orgânicos, esse seria um ponto muito importante, porque trocar proteína para botar veneno para dentro não é uma boa troca. E aí sim, fosse orientado nesses alimentos, eu dei exemplo de alguns, que tem uma quantidade de proteína um pouco mais adequada e tentar fazer com que esses alimentos possam entregar para a gente essa quantidade de proteína, porque a gente considera alguns alimentos, são 8 aminoácidos, como essenciais à vida, porque a gente precisa ingerir diariamente e a cada 3, 4, 5 horas, na média da população, deveria entrar, a gente ter disponíveis esses aminoácidos. Esses aminoácidos, eles constroem coisas vitais para a gente. E os aminoácidos são os elementos que constituem as proteínas. Então, se a gente não tiver boa proteína na nossa alimentação, vai começar a faltar coisa que é vital, que é essencial na nossa vida. Ok?